Está escrito assim, ó, e aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único da sua mãe, e era viúva, e com ela ia uma grande multidão, da onde? Da cidade. Jesus chegou perto de uma cidade chamada Naim, né? E quando ele chegou ali, a Bíblia diz que estava tendo um enterro. Tinha um rapaz, um jovem, vou te mostrar, um jovem dentro de um caixão, esse jovem tinha morrido, e ali esse jovem ia ser enterrado. E Jesus passou, só que a Bíblia diz que essa mulher é viúva e só tem um filho. É o filho único da viúva de Naim. Então, em outras palavras, vai enterrar o filho, acabou toda a família. Vamos voltar aqui? Volta aqui comigo no versículo 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era o quê? Viúva. Quer dizer, acabou a família. O marido ela já tinha perdido. O filho jovem tinha morrido. Acabou a família. É tudo que o diabo quer, destruir a nossa família. Fazer que a pessoa acabe com a família. É o filho que entra nas drogas. É a filha que vai para o caminho errado. É o jovem que vai tomar outro caminho. Ou o marido ou a esposa que vira a cabeça e vai para outro lugar. Não faça isso. Sua família é herança do Senhor. Amém? É tudo que o diabo quer, que a nossa família se acabe. É tudo que ele quer. Que a pessoa não tenha mais família. Que os casamentos não dê mais certo. Que os filhos não respeitem o pai. Porque a Bíblia diz que filho que respeita pai e mãe vive mais. Você sabia disso? Filho que honra pai e mãe vive mais. Se você não honrar o filho que está aqui, se você não honrar teu pai e tua mãe, você vai embora mais cedo. Isso é bíblico. Não é pastor, não. E a Bíblia diz, passarás o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você que é filho que está aqui, honra teu pai e tua mãe. Mas vamos lá, vamos lá, versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva, e ia com ele uma grande multidão da cidade. Outra coisa, cuidado para você não andar com um defunto do teu lado. O que é isso, pastor? Alguém que não ora mais. Alguém que não canta mais. Alguém que não crê em Deus. Está do meu lado, mas não crê no Senhor. Está do meu lado, mas não busca mais o Senhor. Estamos andando com um defunto do lado. É aquela pessoa que, na hora da luta, aquela pessoa vê de manifestar a fé, na hora da luta, aquela pessoa vê de viver a fé, o que a pessoa faz? Ela vive o problema, ela vive a dificuldade, ela se encurva diante do problema. Não faça isso, não. Eu não vou querer, e outra coisa, também não vou ser defunto andando no lugar de ninguém, não. Ao contrário, se o problema aparecer, nós vamos derrubar o problema e Jesus será glorificado. Cuidado, a gente não andar com o defunto do lado. Será que eu não estou sendo uma pessoa morta, que não ora mais, que não crê mais na palavra de Deus? Ah, mas os problemas são tão grandes? São grandes. Mas aí o que Jesus fez com esse defunto? Vamos lá, versículo 13. E vendo, agora me ajuda, e vendo o que, irmão? Olha, e vendo o Senhor, mas você quer ver? Não precisa você lá não, continua aí que eu já vou voltar. Coloca para mim, 2 Crônicas 16, 9. Por que o Senhor viu? 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por onde? A Bíblia diz, e vendo o quê? O Senhor. Você sabia que essa manhã Deus já te viu aqui na igreja hoje? Sabia que nessa manhã Deus já viu você louvando a Deus? E ele diz, eu honro os que me honram. Aí a Bíblia diz, e vendo o Senhor, vamos lá. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Mas continuando, para se mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste longamente. Porque desde agora haverá guerra contra ti. Por quê? Aquele povo de 2 Crônica 16, 9 parou de buscar o Senhor. Tem pessoas que pararam de buscar o Senhor. Não faça isso. Continua orando, continua buscando. O Senhor está te vendo. Ele diz, eu honro quem me honra. E o Senhor viu, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra. Sabe aquele dia que você estava sorrindo? Deus te viu. Mas sabe aquele dia que você chorou? Deus te viu também. Sabe aquele dia que você está com aquela alegria? Pastor, que dia alegre? Deus te viu. Mas aquele dia que talvez você recebeu uma notícia, mas passou uma tristeza, o Senhor te viu também. Agora o bonito é o que Deus falou para Josué 1,5. Eu nunca te deixarei, eu nunca desampararei. Você pode estar aqui bem ou você pode não estar bem. O Senhor é contigo. Vamos voltar lá para Lucas 7, versículo 13. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão para com ela e disse, não chores. 14. E chegando tocou o esquife e os que levaram pararam e disse, jovem, a ti te digo, faz o quê?
Então, quem era esse defunto? Uma pessoa jovem. Não fica escandalizado? Tem muito jovem na igreja que está morto. Você quer ver? Porque a gente pensa assim, só vai morrer quem tiver 100 anos. Não, jovem morre também. Eu já fiz velório de rapaz de 20 anos. Já fiz velório de rapaz de 17 anos. A gente pensa que não morre. Morre também. Morre ou não morre? Morre. Tem muito jovem que se partir hoje, não vai para o céu, irmão. Tem muito jovem que se partir hoje, nunca mais vai ver pai e mãe. Porque se o pai e a mãe for salvo e o jovem não for, o filho não for salvo, o filho vai para um lugar, o pai e a mãe vai para o outro. Então esse jovem está o quê? Está dentro de um caixão. Aí entra aquela palavra que Paulo diz, examine-se, pois o homem quem? Quer dizer, se hoje fosse meu último dia, será que meu nome estava no livro da vida? Se hoje fosse meu último dia, porque a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Será que nós não temos nossos jovens, nossos filhos, não estão mortos espiritualmente? Se partir hoje não vai para o céu, você está doido? A maior bênção da nossa vida é a salvação. A maior bênção, eu costumo falar, se você você vê na televisão, né? Naquela cidade dos Estados Unidos, Hollywood, tem aquela calçada da fama, né? Tem o nome daquelas pessoas escritas no chão, os grandes artistas. O nosso está escrito no céu, irmão. Nosso nome está escrito no céu. A Bíblia diz que há um memorial diante de Deus, que o Senhor se lembra daqueles que creem no Senhor. Esse jovem estava deitado. Jesus disse, rapaz, levanta-te. Como tem jovem no nosso meio caído. Se partir hoje, não vai morar no céu. Mas vamos lá, versículo 15. E o defunto assentou-se e começou o quê? A falar. E entregou a sua mãe. E todo se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou quem? Hoje Deus vai te visitar, irmão. Pode ter certeza disso. Mas essa aqui foi uma das ressurreições. Jesus agora ressuscitou o filho da viúva de Naim. Que maravilha. Mas vamos para outra. Marcos 5:35. Vamos lá. Já vou falar da ressurreição de Jesus, tá bom? Vamos voltar um pouquinho. Marcos capítulo 5. Volta um pouquinho. Versículo 35. Marcos 5:35. A filha de Jairo. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não lhe permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam ali muito e planteavam. E entrando disse, por que vos chorais, alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele tem feito sair. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e com eles que estavam, entrou onde a menina estava. E tomando pela mão disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti eu te digo, levanta. E logo a menina se levantou e andava. Já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Preguei isso aqui algumas semanas atrás, que Jesus, ele chegou na casa de Jairo, as pessoas deram risada dele, porque ele falou que a menina não estava morta. Aí Jesus permitiu pai e mãe entrar no quarto. Pedro, Tiago e João, que eram os 3 discípulos que estavam com ele. O que eu falei? Por que Jesus pegou essas 5 pessoas para entrar no quarto? Entrou no quarto pai e mãe, diga glória a Deus, e entrou também Pedro, Tiago e quem mais? E mãe. Eu falei aqui algumas semanas atrás, o que representa pai e mãe? Pessoas que têm responsabilidade. Você que é pai, você que é mãe aqui, você tem responsabilidade sobre teu filho. Tem que pregar para ele, amém, igreja? Tem que falar a verdade. O que fala a verdade manifesta o quê? A justiça. Quer dizer, pessoas de responsabilidade. E por que Pedro, Tiago e João? Pessoas que tinham intimidade com Jesus. Quando Jesus foi para o Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João subiu com ele. Quando Jesus ele passou pelo Getsemane, Pedro, Tiago e João estavam com ele. Repare que Pedro, Tiago e João sempre estão perto de Cristo. Pessoas que têm intimidade. Agora trazendo para nós, será que eu tenho tido intimidade com Deus? Será que eu tenho entrado no meu quarto e praticado Mateus capítulo 6? O que é Mateus 6, pastor? Entra no quarto, fecha a tua porta, que teu pai que vem em secreto... Será que eu tenho feito isso? Eu não tenho, mas eu quero receber o milagre, né, pastor? Eu quero viver o milagre. Mas ninguém vive o milagre se não tiver comunhão com Deus, irmão. Amém, igreja? Para que nós possamos viver o milagre, nós precisamos ter comunhão com Deus. Pai e mãe, pessoa de responsabilidade.
Pedro, Tiago e João, pessoas que tinham intimidade. Aí Jesus chegou lá e ressuscitou essa menina. Bonito, mais um milagre. Vamos lá para João capítulo 11, já vou chegar na parte principal. Vamos lá, João capítulo 11 agora, a ressurreição de Lázaro. Você está entendendo, meus amados? João capítulo 11, vamos lá. O versículo é o 39. Estou pulando aqui para não demorar. João 11, 39. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de quantos dias? Agora Jesus chega para ressuscitar Lázaro. Mas antes de Lázaro morrer, Marta e Maria mandaram uma notícia para Jesus. Mandaram alguém avisar, Jesus, aquele que tu amas está enfermo, está doente demais. Jesus ainda ficou alguns dias onde ele estava. Quando Jesus chegou, já faz 4 dias que Lázaro está enterrado. E Jesus vai lá para ressuscitar Lázaro. Só que antes de Jesus chegar no sepulcro, ele já tinha falado com Maria e com Marta que ele ia ressuscitar lá, mas elas não acreditaram. Então Jesus chegou lá e falou, Marta, tira a pedra. Aí o que a Marta falou? Senhor, já está cheirando mal, é bom não mexer não. Então o que eu aprendo aqui? Quem está morto não é só Lázaro, a fé de Marta e a fé de Maria também morreram. Lázaro está morto, já está enterrado há 4 dias, mas tem 4 dias que Maria e Marta perderam a fé também. Eu não posso deixar que esse problema mate a minha fé. Eu não posso deixar que uma luta que eu passo mate a minha fé. Tem muita gente, porque Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então, quer dizer, eu não posso deixar minha fé morrer. Tem gente que quando chega o problema, a pessoa, ela faz o quê? O problema acaba com a fé da pessoa. É aquela pessoa que tinha fé, é aquela pessoa que acreditava, mas quando chegou o problema, o que a pessoa fez? A fé da pessoa morreu. Marta diz, não mexe, já tem 4 dias. O que Marta está dizendo? No mundo espiritual, Jesus, não é só Lázaro que está morto, a minha fé também morreu. Não é só Lázaro que está morto, eu não creio que o Senhor pode tirar ele lá de dentro. Quantas pessoas estão na igreja e a fé dele ou a fé dela já morreram? E aí como que eu vou conseguir um milagre? Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Irmão, eu perdi meu pai, mas meu pai faz muitos anos. Eu perdi minha mãe recentemente. Quem perdeu pai e mãe sabe que é uma dor terrível. A gente só suporta essa dor, a gente só se levanta de novo se eu acreditar em 1 Tessalonicenses 4,13. Você quer ver? 1 Tessalonicenses 4,13. O que Paulo falou sobre a morte? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Olha o que Paulo fala sobre a morte. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Vamos lá. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Vamos lá. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, os tornará a trazer. Quer dizer, se a pessoa não tiver essa palavra, quando a pessoa perde o ente querido, vai morrer junto. O que é essa palavra? Jesus está dizendo, não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Sabe o que Jesus está dizendo? Que toda aquela pessoa que já partiu em Cristo Jesus, a pessoa não está morta, ela está dormindo nos braços do Senhor. É isso que o quê? Nos consola. Marta e Maria não acreditaram nisso. Não, Lázaro morreu. Senhor, não tira a pedra não, já tem 4 dias, está cheirando mal. Você não crê que ele está dormindo? Foi o que Jesus falou para a filha de Jairo. Pessoal, a menina está morta, né? Não, está dormindo. Que dormindo? A menina morreu, não tem mais pulsação, o coração não bate, a menina não respira. Não. Jesus acreditava nessa palavra. É nessa palavra que você vence a morte. Então Marta e Maria já não estão acreditando nisso daí. O que Marta falou? Já cheira mal, não é bom não tirar essa pedra não. Marta está dizendo, a minha fé morreu junto com ele. Será que a nossa fé já não está morrendo junto com o problema? Será que a nossa fé não está morrendo diante de uma situação que eu estou passando? Não, amado. Eu sempre tenho falado, a luta é grande, o milagre vai ser maior. Aí Jesus chegou lá, vamos voltar lá, vamos lá. João 11, 40. E disse Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória? 41. Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por haveres me ouvido, mas bem sei que sempre me ouves. Mas eu dito isso, por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para onde? Você está doido? Está chamando morto? Está chamando alguém que já está morto há 4 dias? Você está louco? Esse rapaz é doido. Já viu que Paulo falou? Que a nossa fé para o mundo é o quê? É loucura.
Quer dizer, tem pessoas que não vão entender o seu modo de agir. Eu não entendo, eu não acredito que ele está fazendo isso, eu não acredito que ela está fazendo. É a nossa fé, irmão. A fé chama a existência as coisas que não existem. Olha Jesus falando com a morte. Alguém podia falar, esse Jesus é doido. Quer dizer, alguém pega você orando, alguém pega você sorrindo, alguém pega você cantando no momento difícil, como Paulo e Silas estão presos na prisão, como Paulo e Silas estão amarrados. E o que Paulo e Silas tinham? Tinha que chorar, tinha que reclamar. Não, ele vai cantar. Ele vai cantar, ele vai orar. De repente Deus mandou um terremoto, abalou os alicerces e Paulo e Silas se soltaram. É nessa fé que nós vivemos. Não vou ficar chorando e me lamentando. Eu vou orar e cantar louvores ao Senhor. Olha Jesus falando com a morte. Tendo dito isso, clamou com grande voz. Lázaro, venha para onde? Para fora. Agora o 44. E o defunto fez o quê, irmão? Quer dizer, mais um que era defunto, mais um que estava morto, se levantou. Era o filho da viúva de Naim, era a filha de Jairo, agora era a filha de Jairo, agora é Lázaro também. Irmão, você pode ter entrado aqui morto espiritualmente, mas Deus vai mudar a tua história. Você pode ter entrado aqui, pastor, olha, minha fé está indo embora. Pastor, parece que eu não estou acreditando na palavra de Deus. Você pode ter a certeza. Hoje você sai daqui avivado. Então essa foi a pessoa. Mas tem mais uma agora também, o Lázaro se levantou. Vamos lá para Atos capítulo 9. Tem uma mulher chamada Dorcas. Dorcas é uma discípula. É a única mulher na Bíblia que recebe o nome de discípula. Atos capítulo 9, no versículo 36. Vamos lá. Atos 9:36. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. E esta estava cheia de boas obras e de esmola que fazia. E aconteceu que naqueles dias, que enfermando ela morreu. E tendo lavado e depositaram no quarto alto. E como Lida estava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando que não lhe demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera quando estava com quem? Com eles. Essa mulher, a Bíblia chama ela de discípula. Só que o que essa mulher fez? Eu nunca vi essa mulher, a Bíblia não... Peraí, eu não estou falando que ela não fez, a Bíblia não fala que ela pregava. A Bíblia não mostra ela orando pelo enfermo. Procura na Bíblia, Tábita ou Dorca, que é a mesma pessoa, procura ela orando pelo enfermo e o enfermo sendo curado. A Bíblia não mostra. Ela pregando para alguém, a Bíblia não mostra, mas a Bíblia chama ela de discípula. Aí um dia Pedro chegou lá, Pedro, Dorcas morreu, e era discípula. Aí o que você quer fazer? Olha, aí, o que as viúvas fizeram? Apresentaram a roupa. Essa roupa foi ela que fez. Essa roupa aqui, foi ela. Então, para a pessoa fazer uma roupa, ela tem que ter no mínimo uma agulha e uma linha. Você não vai conseguir fazer a roupa de papel, não dá. É uma agulha e uma linha. Então o que essa mulher, olha a roupa que ela fez, olha o que ela fez para mim, olha essa touca que ela fez, olha essa túnica que ela fez. Então o que eu aprendo? Com o que Dorcas se tornou uma discípula? Com uma agulha e uma linha. Ela se tornou uma discípula. Aprenda uma coisa. Quando você usa o que Deus te deu para o crescimento do reino, Deus te abençoa. Sabe o que ela fez para crescer o reino? Uma linha e uma agulha. Onde está isso, pastor? Volta aqui, ó. Olha aqui no 39, ó. Levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, levaram a um quarto alto, e todas as viúvas rodearam chorando, e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizeram quando estava com quem, irmão? Então o que ela usava? Uma agulha e uma linha, se tornou uma discípula. O que você tem, que Deus te deu, que você não está usando para o crescimento do reino? Eu costumo falar, todos nós temos um dom. Temos ou não temos? Tem. Você tem. Alguma coisa Deus te deu para crescer o reino de Deus. Quando eu uso aquilo que Deus me deu para o crescimento do reino, a minha vida muda. Muita gente, Deus deu algo para ele, Deus deu algo para ela para crescer o reino, para que o reino de Deus cresça, e a pessoa não está usando. A Tábita, a Dorca usava uma agulha e uma linha para o reino de Deus crescer. Use o que Deus te deu. Deus te deu saúde? Use essa saúde para crescer o reino de Deus. Amém? Deus te deu força para andar?
use essa força que você tem para crescer o reino de Deus. Deus te deu força para trabalhar, usa o que Deus te deu para você. Pastor, eu tenho uma facilidade em falar. Usa a tua boca para o crescimento do reino. Eu tenho uma facilidade de pregar Jesus para alguém. Pregue, use o que Deus te deu para o crescimento do reino. O problema é que Deus dá algo para nós e nós não usamos para o reino, irmão. Por isso que a vida amarra, por isso que as coisas de vez em quando ficam presas, por isso que as coisas de vez em quando ficam amarradas. Eu não entendo, minha vida está amarrada. Deus deu um dom e a pessoa não usa. O que Tabita usou? Uma linha e uma agulha para crescimento do reino. Deus vai te dar algo para o crescimento do reino, irmão. Amém? Use o que Deus vai te dar para o crescimento do reino. Quer dizer, é um testemunho que você tem, pastor. Um dia eu passei uma luta, uma dificuldade. Conta esse testemunho, irmão. Faça como o endemoniado de Gadareno, que nós aprendemos aqui na sexta-feira. Sai contando o endemoniado de Gadareno. Ele passou em 10 cidades contando milagre na vida dele. Rapaz, eu era endemoniado, eu vivia no sepulcro. E agora? Agora Jesus me libertou. Estou indo para minha casa encontrar minha família. Toda a cidade que ele passava, ele usava a boca dele, ele usava o testemunho dele. Para quê? Para glorificar o nome do Senhor. O seu testemunho vai glorificar o nome do Senhor, irmão. Amém? O seu testemunho, como eu falei da irmã Sandra, o testemunho dela vai glorificar o nome do Senhor. Imagina, ela entrou aqui numa cadeira de roda, mas ela vai voltar aqui andando, o testemunho vai ser grande. Usa, a Dorca, ela estava lá. Agora vamos lá, continuando, versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E dando-lhe a mão, levantou, chamando os santos e as viúvas, e lhe apresentaram, e apresentou o quê? Viva. Quer dizer, aquela mulher voltou, irmão. Diga glória a Deus. Você não vai morrer agora não, tem muita vida para você. Amém? Em outras palavras, por que Tabita ou Dorca, né? Por que ela não morreu? Por que não chegou a hora dela morrer? Tinha muita roupa para ela costurar ainda, irmão. Tinha muita viúva para ela ajudar. Tem muita gente para você pregar ainda. Tem muita gente para você orar ainda. Tem muita gente para você levar o nome de Jesus para a pessoa. Isso aqui foi mais uma, o quê? Ressurreição. Use o que Deus te deu para o crescimento do reino. Agora vamos lá. Vamos agora passar para a ressurreição de João capítulo 20. Já falamos de várias ressurreições. Agora vamos lá. João capítulo 20. Agora a ressurreição de Cristo. João capítulo 20. Vamos lá. O versículo é 1, tá bom? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada da onde, amados? Então o que acontece? Agora é a ressurreição de Jesus. Maria Madalena foi aquela mulher que Jesus expulsou vários demônios. Aquela mulher começou a seguir Jesus. Alguém fala: quem é Maria Madalena? Aquela mulher está cheia de demônios. Jesus expulsou os demônios. De repente, Jesus morreu. Aí Jesus foi crucificado, entregou o corpo dele lá na cruz. Aí foi colocar o corpo dele no sepulcro. E o que Maria Madalena foi? A Bíblia diz que ela foi ainda de madrugada fazer o quê? Foi lá ungir o corpo do Senhor. O que ela fez? Marcos capítulo 16. Voltar um pouquinho. Marcos capítulo 16. Ela agiu à fé. Você quer ver? Para ela chegar onde o corpo de Jesus estava, olha o que ela teve que fazer. Marcos capítulo 16. O versículo é 1, pessoal. Marcos capítulo 16, versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, quer dizer, um domingo, né? Foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do que, irmão? Do sol. Vamos ler novamente no versículo 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Versículo 3. E diziam umas às outras: quem vos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Quer dizer, elas vão lá para ungir o corpo de Jesus. É domingo de manhã. Só que a Bíblia diz que elas saíram de madrugada, é muito cedo, está escuro. Primeiro problema. E a Bíblia diz que lá no sepulcro tinha uma pedra muito grande. E que duas mulheres, ou 3, ou 4, ou 5 mulheres, jamais ia remover aquela pedra. Tinha que ter muitos homens para tirar aquela pedra. Era muito pesada. Elas sabendo que a pedra estava lá, e elas sabendo que ela estava escura, elas foram. Sabe o que eu aprendo com Maria Madalena e as outras mulheres? Elas agiram à fé. O que você fez hoje de manhã? Você agiu à sua fé. Deus vai te abençoar. Tem gente que chegou aqui, não chegou bem, mas está aqui. Tem gente que chegou aqui numa luta tremenda, mas está aqui. Você agiu a sua fé. Toda pessoa que vive da fé, vive melhor. Amém? Eu acho que é Abacuque, deixa eu ver.
Abacuque 2,4. Coloca para mim. Se não for, você me perdoa que eu não marquei no meu esboço. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Se não for, você me perdoa, tá bom, pessoal? Isso, obrigado, Jesus. Olha o que está escrito, Abacuque 2,4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua... O quê? Vamos ler lá. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé. Não queira viver da minha fé ou da fé de alguém, é a sua fé. Pela sua fé você vive. Tem gente aqui que já era para estar morta ou morto. Por que não morreu ainda? Porque está vivendo da fé. A fé faz você viver. Amém? A fé prolonga os teus dias na terra. Então, pela sua fé, eu tenho que avivar. A Maria Madalena e as outras mulheres, puxa, está escuro. Puxa, tem uma pedra lá. Mas vamos assim mesmo. E elas foram, pela fé delas. Quando elas chegaram lá, em João capítulo 20, a pedra já não estava mais. Porque Lucas, no livro de Lucas diz que um anjo do céu desceu e removeu a pedra. Diga glória a Deus. Mas por que o anjo removeu a pedra? Porque elas deram um passo de fé. Ah, não vamos não porque está escuro. Não vamos não porque está escuro. Não vamos não porque tem uma pedra. Então tá bom, o anjo não ia vir. Mas por que o anjo desceu do céu e tirou a pedra? Porque aquelas mulheres deram um passo de fé. Quando você dá um passo de fé, o anjo vem na tua vida. Sabe o que é o anjo hoje? É a presença do Senhor. Quando você dá um passo de fé, o poder de céu se levanta. Eu costumo o quê? O que você faz aqui, movimenta lá em cima. Não foi a mulher do fluxo de sangue? Lembra dela? O que ela falou? Se eu somente tocar no Senhor, eu serei o quê? Curado. Ela foi, quando ela tocou nas vestes, ela foi curada. Mas porra, pastor, quantas mulheres doentes não foram curadas? Aquela foi. Mas por quê? Um passo que ela fez movimentou o céu. Diga glória a Deus. O que você fez hoje, está movimentando o céu hoje, irmão. Deus vai mudar a tua história. Então, o que ela falou? Vou voltar aqui no 16:1. Passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana, um domingo, foram ao sepulcro de manhã cedo. Lucas diz que ainda estava escuro, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, mas quem revolverá a pedra da porta da onde? Do sepulcro. Quer dizer, tem uma pedra, está escuro, mas nós vamos. Amém? Tem uma pedra, está escuro, mas não vou ficar aqui parado, não. Tem uma pedra, está escuro, mas eu vou. Ah, vamos dizer no meu caso, eu tô operado, estou cheio de ponto na barriga, mas eu estou aqui. Porque eu sei que Deus é comigo. Deus é contigo. Não faça corpo mole, haja sua fé. O justo viverá da fé. Ah, eu não vim, pastor, porque eu estou mancando. Por que eu não veio mancando? Eu não vim porque a minha labirintite está atacada. Por que eu não veio com a labirintite atacada? Eu não vim, pastor, porque eu estava com a dor nas costas. Por que eu não veio com a dor nas costas? Jesus diz, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, que eu vos o quê? Aliviarei. Por que o anjo não desce na vida daquela pessoa? Porque o poder de Deus não se manifesta? Que a pessoa não age a fé. Vir para a igreja quando está bem é uma coisa. Vir no dia mal é aí que Deus muda a tua história. Aprenda isso. Foi o que a Marta fez. Foi o que a Maria Madalena fez. Vamos voltar para João 20. E aí, pastor? Aí o negócio começa a pegar lá. João capítulo 20. E o que ela viu lá, pessoal? Terminando já. Hoje eu vou ser mais breve. João capítulo 20. Versículo 1 ainda. João capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, foi Simão Pedro ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, e todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, o que seguia, e entrou no sepulcro, e viu o chão, os lençóis. E os lençóis que tinham estado sobre a cabeça, estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E porque ainda não sabiam a escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos, tomaram, pois, os discípulos
voltaram para casa. Versículo 11. Maria estava chorando fora do sepulcro. E estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, a uma cabeceira e outra aos pés. E disseram eles: mulher, por que choras? Por que diz? Por que levaram o meu Senhor? Não sei onde está. 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás. E viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Me ajuda, Jesus apareceu para quem? Maria? Por que não apareceu para Pedro, pastor? Por que não apareceu para João, que eram os discípulos mais próximos dele? Porque Pedro e João, quando viram o sepulcro vazio, voltaram para casa. Porque quando Pedro e João viram o sepulcro vazio, o que eles fizeram? Ele não está aqui não, talvez roubaram o corpo, né? E voltaram para casa. Não, Maria ficou. Maria está chorando, mas está lá. Maria está chorando, mas está lá. Ela está chorando lá. Cadê o corpo do meu Senhor? Levaram o corpo do meu Senhor. E Maria está lá chorando. Tem gente, irmão, pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu estou chorando. A tua vitória vai chegar, irmão. Amém? Tem gente, pastor, eu estou aqui, mas eu estou chorando. Um problema tão sério na minha vida, um problema tão sério na minha casa, um problema tão sério está me acontecendo, mas eu estou aqui, pastor, diante do Senhor. O Senhor diz em 1 Samuel capítulo 3, eu honro os que me honram. Ela está chorando, mas ela está lá. Diga glória a Deus. Ela está passando um problema, mas ela está lá. Aí Jesus apareceu para quem? Aí, e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus aonde? Em pé. Mas não sabia que era Jesus. Versículo 15, vamos lá. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem buscais? E ela, cuidando que era um hortelão, disse: Senhor, tu levaste, diz onde puseste o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, diz: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus disse: não te detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vai para meus irmãos e diz que eu subo para meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Olha o privilégio. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus, depois da ressurreição. Ele podia aparecer para João, discípulo amado, podia aparecer para Pedro, discípulo que andou com ele, podia aparecer para tanta gente, mas apareceu para Maria Madalena. Mas essa Maria Madalena tinha 7 demônios, é para ela que ele apareceu. Mas essa Maria Madalena, alguém criticava, essa mulher era cheia de demônio, mas foi essa mulher que foi cheia de demônio, que quando se converteu, não saiu de perto de Jesus. Não importa se a pessoa tinha demônio, não importa o que você fez no passado, se você andar diante de Jesus, a tua vida muda. Olha para quem que ele está aparecendo, para Maria Madalena. Mas olha a fé dessa mulher. Saiu de madrugada, está escuro. Mas como que é? Mas tem uma pedra. Mas vamos lá. Eu honro quem? Me honra. Em outras palavras, ela ficou, ela chorou. E vou aparecer para ela. Aí ela vai chegar para os discípulos e dizer: eu vi Jesus. Não acredito. Você viu? Eu vi Jesus. Não, ele tinha que aparecer para nós. Nós somos discípulos. Mas vocês vieram embora, eu fiquei. É o que o pastor Jaime sempre fala. Deus não tem privilegiados. Deus tem quem busca ele. Amém? Reino de Deus não tem privilegiado. Eu gostei dele, eu gostei dela, ele é assim, ela é assim. Não, reino de Deus, até que a Bíblia diz, Deus não faz acepções de pessoas. Reino de Deus não tem pessoas privilegiadas. Reino de Deus tem pessoas que buscam pela fé. Tem gente que está na igreja chorando, mas está glorificando a Deus. Tem gente que está na igreja mancando, mas está aqui louvando a Deus. Tem gente que está aqui na igreja, mas o filho está desviado, a filha está desviado, está passando uma luta. Tem gente que aqui na igreja, que o irmão está com um problema sério, que a irmã está com um problema sério, mas a pessoa está aqui orando, está buscando a Deus. Fica tranquilo, o teu milagre está chegando. Essa foi a diferença de Maria Madalena para as outras. Para Pedro, para Tiago, para João. E nós? Será que nós estamos agindo na nossa fé? Jesus passou tudo que passou, foi crucificado, a cruz está ali, foi crucificado. Jesus ficou lá no sepulcro, ao terceiro dia ressuscitou, foi lá no inferno, venceu a morte, para a gente fazer o que hoje? Ficar reclamando, ficar murmurando, hoje eu não vou porque tem isso, amanhã eu não vou porque tem aquilo, depois da manhã eu não vou porque... Para com isso, assume aquela palavra, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E outra palavra, aonde Deus te colocar, você vai ser cabeça e não cauda, porque a bênção de Deus está sobre você. Eu te chamei para ser cabeça e não, é aqui que eu vou crescer.
Mandaram José lá para o Egito, mandaram José lá para a casa de Potifar. José tinha a promessa de ser governador, mas o inferno usou os irmãos de José, fizeram um plano, vamos vender José. José chegou lá na casa de Potifar. Quando chegou lá, a Bíblia diz que aonde José colocava a mão, Deus prosperava, porque Deus era com ele. Mas aí depois de lá, José foi preso, a mulher de Potifar contou uma mentira, José está lá na prisão, e agora José está preso, e agora a Bíblia diz que lá na prisão Deus era com ele, até chegou o dia que Deus levantou José para ser governador. Não adianta, quando você tem uma benção para ser cabeça, você nunca vai ser cauda na vida. Você pode estar num lugar encarcerado, você pode estar num lugar onde as pessoas te odeiam, você pode estar num lugar onde ninguém gosta de você. Quando você tem uma unção para ser cabeça, você é cabeça. Aprenda isso, irmão. Deus te chamou para estar por cima e não por baixo. Aí Maria chegou e falou, Jesus ressuscitou. Vamos lá, versículo 19. Chegando, pois, à tarde daquele dia, primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio e disse, a paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e dedo, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe Jesus, outra vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo isso, assoprou sobre eles e diz, recebei o quê? Diga glória a Deus. Quer dizer, ele entrou naquela casa, os discípulos estão lá, rapaz, sou eu, o que Maria falou é verdade. Eu falei com ela, eu sou aqui. Aí eles estavam tudo assentados. De repente Jesus fez isso, ó. Acorda aí. O Espírito Santo entrou naquela casa e encheu todo mundo. É hoje que Deus vai encher a tua vida. Amém? Você não vai sair daqui cheio de doença, não. Você vai sair cheio de saúde hoje. Você não vai sair daqui cheio de fraqueza, não. Você vai sair cheio de força de Deus hoje. Quer dizer, o Espírito Santo entrou na vida daqueles homens. E aí, pastor, 23, vamos lá. Aqueles a quem perdoares o pecado serão perdoados. Aqueles que vos tiverem serão retidos. Vamos lá, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava quando Jesus veio. E disseram, pois, os outros, vimos o Senhor. Mas ele diz, se eu não vir o sinal nos cravos e nas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Só que naquele dia que Jesus apareceu, cadê Tomé, hein? Onde está Tomé? Se Jesus tinha falado, fica aqui, ó, não sai daqui não, que eu vou aparecer. Tomé está andando por alguns lugares. Aí de repente Tomé chegou, Jesus já tinha ido embora, aí o Pedro chegou e falou assim, Tomé, você nem sabe o que foi? Jesus apareceu, ele veio aqui, rapaz, Jesus está vivo, ele ressuscitou, o que ele falou era verdade. Sabe o que Tomé falou? Só acredito se eu ver, só acredito se eu colocar a mão naquele buraco lá na mão dele, só acredito se eu colocar a mão onde foi furado aqui do lado, só acredito nisso, porque geralmente quem não está no culto é que duvida. Você pode ter a certeza, aquela pessoa que está duvidando da cura, aquela pessoa que está demorando para se levantar, aquela pessoa que não crê que é cabeça, é aquela pessoa que quando Deus deu a mensagem não estava no culto. Porque quem está no culto crê que o Senhor é Deus. Quem não está duvidando. Quem não está dizendo, não acredito. Quem não está dizendo, eu não creio. É muita gente. Quem não está no culto, irmão, tudo bem, vamos lá. O irmão não veio no culto, a irmã não veio, então eu não posso cobrar nada nele. Ele não ouviu aquela palavra, mas você está no culto. Creia que Deus é contigo. Creia que Ele está mudando a tua história. Aí Jesus apareceu, 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou no meio e disse, a paz seja convosco. Depois disse, Tomé, põe aqui o teu dedo nas minhas mãos, e chega a tua mão e põe do meu lado, e não seja incrédulo, mas o quê? Olha Jesus puxando, olha Jesus apareceu, Tomé está lá. Ô Tomé, tudo bem? Tudo bem? Coloca a mão aqui, Tomé. Coloca a mão do lado aqui, estou colocando. Então, Tomé, agora você crê? Não seja incrédulo, mas seja o quê? Crente. Amado, não seja incrédulo não. Jesus está no nosso meio. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus está presente. Amém? Olha, nós vamos orar já. Nós vamos fazer um louvor a Deus. Enquanto você está orando e louvando a Deus, Jesus está passeando no meio da igreja, está tocando em muita gente. Se creres, verás a glória. Mas tem muita gente que virou incrédulo. Nós estamos na Semana Santa, não estamos? Claro, por favor, não deixa eu generalizar, pelo amor de Deus. Tem pessoas que estão viajando, que Deus abençoe, não é pecado não. Tem pessoas que saíram, não deu para vir, mas tem gente que dá para vir para a igreja e não vem. Mas por que não vem? Porque está cansado, pastor. Por que não vem? É porque chegou visita em casa. Não é porque não crê mais. Não crê mais na crucificação, não crê mais na Páscoa,
no dia da ressurreição, não crê mais. Mas quando chega uma luta, misericórdia, Jesus. Quando chega uma luta, oh meu Deus, me ajuda. Eu honro quem me honra. Tem gente que não está vindo para a igreja, não é porque está cansado. Não. Tem gente que não está vindo para a igreja, não é porque aconteceu isso. Não, é porque a pessoa já não crê mais. Porque a Bíblia fala que no finais dos tempos, o amor de muitos, o quê? Ou não se esfria? Esfria. A pessoa vai se esfriando. Vai ficar que nem aquele jovem lá, o filho da viúva de Naim. Vai ficar morto lá, ó. Não canta, não louva, não faz nada. Irmão, não deixa essa incredulidade pegar você, não. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Aí Jesus fala mais uma coisa para gente terminar. Olha o 28. Tomé respondeu e disse, Senhor meu Deus, Deus meu. Versículo 29. Jesus disse, por que me viste, Tomé, e creste? Bem-aventurado os que não viram e o quê? Eu nunca vi Jesus. Tem um louvor que é muito lindo, que fala do rosto de Jesus. Eu não lembro da letra agora. Que o meu Jesus não é aquele pintado num quadro. Que pinta um Jesus, né? Um Jesus meio loiro, com os olhos azuis, bonito, né? A gente não sabe a aparência do Senhor. Mas eu nunca vi Jesus. Mas eu creio que Ele existe. Eu nunca vi o rosto dele. De vez em quando eu tenho uma inveja santa. Alguém fala assim para mim, pastor, eu orei, eu vi um anjo batendo as asas. Pastor, eu orei, eu vi uma bola de fogo aparecer. Pastor, eu orei, eu vi algo tremendo aparecer. Eu nunca vi nada disso. Uma vez uma irmã pediu para mim fazer uma oração, fiz uma oração por ela, e ela falou assim, pastor, ora por mim que Deus vai te mostrar alguma coisa. Eu peguei e orei. Deus não me mostrou nada. Aí a irmã falou, pastor, o que o senhor viu na oração? Eu falei, não vi nada. Então ora de novo que Deus vai te mostrar uma coisa. E eu bobo orei de novo. Deus visita essa irmã, não sei o que, não sei o que. É de uma igreja pentecostal, não criticando. Pastor, o que o senhor viu? Não vi nada. O senhor não viu uma bola de fogo, uma nuvem? Eu falei, não vi nada. Ah, porque quando eu oro nas pessoas, eu vejo uma bola de fogo. Eu vejo umas nuvens. Eu falei, minha irmã, eu tô com uma inveja santa, eu nunca vi nada. Sabe o que a irmã falou? Você não é pastor, coisa nenhuma. Pegou e foi embora. Nunca mais voltou na igreja. Eu vou falar que eu vi o quê? Eu não vi nada, eu não vejo nada. Tem gente que vê bola de fogo caindo. Eu não duvido, não. Vê isso, vê aquilo. Amém. Eu não vejo nada. Mas eu sei que Ele está na minha vida. Porque os momentos que eu passei, eu só estou de pé por causa dEle. Os momentos que eu passei, eu só estou aqui por causa dEle. Passei há 15 dias atrás um momento quase de morte. Só estou aqui hoje por causa dEle. Tem gente aqui que enfrentou uma luta muito grande, só está aqui hoje por causa dEle. Tem gente que o inimigo não tocou em você por causa dele. Eu não sou, quem crê, quem vê bola de fogo, essas coisas, amém, eu não vejo nada. Pastor, Deus me mostrou algo assim, Deus não me mostrou nada. Mas eu creio que Ele existe. Então o que Jesus está dizendo? Bem-aventurado, aqueles que nunca me viram, mas creram. Quem crê em Jesus aqui? Alguém crê? Você crê que Jesus é o nosso meio? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio dele. Então nós vamos orar agora. E você vai ver Jesus ressuscitar na tua vida. Nós vamos orar agora. E você vai ver o poder de Deus abençoar a sua vida. Então creia que Ele existe. Faça como Maria Madalena. Dá um passo de fé, meu irmão. Deus vai mudar a tua história. Amém, igreja amada? E dê uma linda salva de palmas para Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.